a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Aqui toda quinta-feira um conteúdo diferente. Hoje é continuidade do que a gente estava falando na semana passada. Então eu vou pedir para você que ainda não conhece o canal, que se inscreva, que dê aquela curtida, porque isso ajuda muito a gente. Comenta sobre o programa de hoje e comenta sobre assuntos que você gostaria de ver no Têxtil Show. E ativa o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo. Mas continuando o nosso papo da semana passada, que já foi polêmico, eu terminei com uma pergunta, Tatá, para você, que é: me explica o porquê que, sabendo tudo isso da sustentabilidade, existem ainda pessoas, marcas, empresas que não se preocupam com isso e que continuam tendo sucesso. Uau, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, principalmente diante de todo o cenário que nós estamos. E quando eu vejo essa pergunta, é porque a gente sabe que existe coisa errada que está acontecendo, que alguém na cadeia está sendo sacrificado. Então, a gente começa, diante dessas perguntas, refazendo as perguntas para ela mesma, né? Dessas próprias marcas, empresas, né? Por trás sempre tem pessoas que são responsáveis, né? Qual é o futuro, como essas marcas, essas empresas querem ser lembradas no futuro, né? Qual é o legado que elas estão deixando? Qual é o propósito dessas organizações? O ponto é que, ao meu ponto de vista, né, pessoal principalmente, são marcas fadadas a um curto prazo de vida. Até porque elas se posicionam de uma forma muito superficial, muito imprudente. E o outro ponto, que acho que a gente estava falando, é que elas têm que prestar muita atenção, porque existem pessoas que já estão pensando diferente e que questionam e que estão buscando outro tipo de produto. O fato é que, hoje, o risco ele é muito grande para a gente ignorar os fatos das questões climáticas. Então, a gente tem o dever de atuar de uma outra maneira. Na sua opinião, na verdade, na opinião de vocês, com o que a gente deve se preocupar com prioridade? Bom, vou começar primeiro. O primeiro, para mim, é a água. A água ela é o recurso mais precioso do planeta e também dos nossos corpos. E é um recurso que para a gente ter uma grande noção, né? Segundo o relatório do IPCC, que, né, o relatório que ele entregou agora em 2022, dramático e muito extenso, eles fizeram um prognóstico que, a partir de 2023, os 8 bilhões de pessoas, de seres humanos que habitam nesse planeta Terra, nesse mundo, vão passar uma parte do ano com escassez de água. O planeta Terra ele é coberto 97% de água salgada, que é encontrado nos mares e nos oceanos. 3% são águas doces, porém, só 2% estão nas geleiras, né, no Ártico e na Antártida, nos polos. Então, a gente está falando de 1% de água para consumo. E isso, acho que é o grande ponto quando a gente fala de conservação, do cuidado, de não desperdiçar água mesmo. E ao ponto que, nesse relatório do IPCC, ele traz que, desde 1970, 44% dos grandes eventos, das catástrofes, né, ambientais que tiveram, foi decorrente relacionado à água. Então, a gente tem uma questão hídrica para a gente estar se preocupando, principalmente dentro dos nossos ecossistemas, e analisar as responsabilidades dos lagos, manguezais, dos rios, que também estão ao nosso entorno. Cuidando muito disso, porque quando a gente fala dessa questão da água, da importância dela, a gente tem que lembrar que tem tanto as inundações, chegando com todas as grandes tempestades, como as grandes secas. E o continente africano é o continente mais impactado pela seca. O outro ponto que eu acho que é importante falar, que eu acho que é muito preocupante, além da água, é também o lixo. O problema no mundo hoje é o lixo. Nós produzimos 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. E a gente só tem um planeta para poder absorver e dar conta de todo esse lixo que nós estamos produzindo.
Aqui no Brasil, nós somos o 4º maior produtor de lixo. Um ponto de reflexão a gente tem hoje no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela vem instigando para que as indústrias elas venham atuando de uma forma através da logística reversa, né, para que ela seja responsável por aquele design elaborado, construído no início. Ou seja, para mim, acho que vem a grande parte, que é denuncie toda vez que você vê uma irregularidade ambiental. Não se cale, use a sua voz. Hoje, a gente, estamos aqui no estado de São Paulo, na cidade, a gente tem no Brás uma alta quantidade de lixo a céu aberto. Aliás, a América do Sul e o Brasil são os que maiores têm de 80% a 90% de lixo aberto. Isso também é outro fator muito preocupante. E aí, quando a gente está lá no Brás, a gente vê todo aquele resíduo, aquele lixo jogado, e é um lixo que ele é misturado, ele é um lixo de resíduo têxtil misturado com orgânico, né, com a comida, com papelão, com plástico, com metais. E como assim, né, acontece isso no Brás e nada é feito? Eu estou vendo aquilo todo dia, você visita o Brás, você vê, todo mundo vê. Com certeza, a gente tem grandes influenciadores que também estão habituados com isso. Então, a gente precisa denunciar, porque, através das denúncias, existe a Polícia Ambiental, é o 0800, mas você também pode denunciar pelo 181 aqui em São Paulo e também pelo 156, que também atende a essas demandas. Mas tem um aplicativo também, que é o Denúncia Ambiental, só baixar, está disponível no Android, no iPhone, para também praticar isso. Porque, através das denúncias, é feito banco de dados, e, com esses dados, eles conseguem tomar as medidas. Por que eu estou falando dessa importância? Se a gente não fizer as denúncias, nada vai ser feito. O ponto é que você vai falar para mim, poxa, mas tem várias organizações, ONGs, institutos que passam, faz uma coleta no Brás antes da prefeitura, do caminhão da prefeitura chegar. A gente não pode se conformar com isso. Isso não é o suficiente. A gente precisa de mais medidas, porque a gente não pode olhar o lixo na rua e esperar que vai vir uma ONG, um instituto para recolher aquilo. A gente precisa criar também consciências coletivas para que a gente consiga direcionar e colocar o lixo num lugar adequado, ou seja, uma caçamba adequada, separando esse lixo, né? Então, precisa ali dessa educação também, né? Eu acho que a principal mesmo, a gente tem que estar cuidando da água. Eu acho que o principal conceito, de novo, eu acho que é o reuso, bem como os temas de upcycle, de toda essa... Eu acho que esse é um grande tema que tem que estar preocupado e estar conscientizando dentro das empresas. Não causar lixo, reutilizar as coisas, você entendeu? Da finalidade certa, dentro da empresa têxtil mesmo. Né? A gente tem lá piloto que o cara não quer dar para o outro, corta as pernas da peça para jogar no lixo mesmo. Isso daí eu acho que é um pouco mesquinho até, porra. Desfigura, né? Arranca etiqueta. Ou faz dinheiro, vende mais barato, né? Mas tem muita coisa acontecendo assim. Então, eu acho que a minha conscientização principal para quem está começando a produzir, ou que já está a tempo e não quer perder a empresa por conta de fiscalização de algumas coisas. Então, eu acredito que a palavra é reuso, e o que você retirar da natureza, devolve igual você pegou. Igual a avó falava. Pegou emprestado o brinquedo do menininho, devolve para o menininho bonitinho ou limpinho, até mais bonitinho. Então, isso daí vem, é educação também. Acredito que é isso. Você viu o barulho aqui? Não deu. Aqui é uma empresa de confecção aqui em cima, então, eu acho que já estão querendo me bater, já. Eu acho que estão ouvindo o que você está falando, entendeu? Estão com a vassoura ao contrário. Né? Normalmente você está com a vassoura para cima, eles estão com a vassoura para baixo. Mas, Tata, você compartilhou comigo uma matéria, um artigo que eu achei interessante, falando da justiça climática. Queria que você explicasse para a gente o que é isso. Bom, justiça climática. O mundo ele foi constituído de uma forma muito desigual. E aqui no sul global, de uma forma muito desacorrentada. Quando a gente começa a falar sobre as injustiças climáticas, a gente também precisa começar a entender sobre o racismo. A gente não consegue falar de uma coisa a outra, que são essas pequenas... ou seja, a injustiça ela acontece quando há um desprezo pela minoridade, né, pelos pequenos. E ao ponto de você não fazer nada por eles e com eles. E isso vem acontecendo de uma forma muito aflorada.
Tanto que a gente hoje tem as questões muito premiadas, por exemplo, pela mulher negra. A mulher negra, muitas vezes, ela é colocada como uma mulher que aguenta, que é forte, que é resistente, que tem uma pele dura. Poxa, não é por aí esse o caminho. Então, esse é só um exemplo de estigmas que já estão muito implementados e que precisam ser quebrados. Por quê? Porque vamos lembrar de um evento extremo que aconteceu ano passado, o Paquistão. Ele ficou um terço do Paquistão ficou inundado, ficou embaixo de água. Vocês acham que, por conta desse evento extremo que aconteceu, por conta dessas mudanças climáticas, o Paquistão foi o grande causador disso? Não foi. O maior emissor de CO2 é os Estados Unidos, depois vem a China, e tem ali toda a numeração, tem também os grandes artistas. O ano passado surgiram aquelas diversas polêmicas que a Taylor Swift, junto com as Kardashians, pegavam um jatinho só para 3 minutos, 17 minutos. Isso foi muito questionado até pela emissão que elas produziam. E também tem, por exemplo, o U2, quando ele faz a turnê mundial e ele leva todas as pessoas, equipamentos e a quantidade que isso transfere. Então, assim, são reflexões. Não estou dizendo que está certo ou que está errado por esses artistas. E o U2 que sempre levantou essa bandeira, né? Exatamente. Mas são pontos para a gente refletir da quantidade que esses artistas eles trafegam no ar e as emissões de CO2 que é produzido. O ponto que eu acho que fica dentro de todo esse cenário é que, se a gente tem alguns países que produzem tanto, quem está sofrendo são os vulneráveis. E esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Infelizmente, as mudanças climáticas antropogênicas elas vêm causando impactos de um sentido muito negativo, principalmente para as comunidades vulneráveis, que cada vez mais vão sofrer mais com as secas, mais com as chuvas extremas. E aí a gente vê diversas faltas de ações em volta para estar ajudando. Por exemplo, o que aconteceu lá em Petrópolis acontece todos os anos. Todos os anos a gente vê aquela cidade no Rio de Janeiro embaixo de água e nada é feito, e todo ano de novo. E aquelas famílias desamparadas. Por que o desamparo? Porque não tem uma informação antes preparatória e nem pós. Nem estrutura. E esse é um exemplo, mas a gente está falando que isso acontece no planeta inteiro. Recorrentemente, a gente está vendo, na Austrália também é muito penalizada com as grandes chuvas, as grandes tempestades, enfim, e tudo o que acontece. Então, a injustiça climática, quando a gente entende, se a gente tem as grandes empresas, organizações, estados e pessoas produzindo CO2, não quer dizer necessariamente que são eles que estão pagando o pato. É a comunidade vulnerável que está sendo diretamente sofrendo, impactada com isso. Julião. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Falou tudo. Não. Apoio, assina embaixo. Com Pronto. certeza, com certeza. Tatá é cultura, né? Ela é cultura. Não, imagina. Eu tô na NASA da primeira Ela pergunta fala do com programa propriedade. passado ainda. Não, eu tô pensando na NASA Eu tô ainda. lá no programa Tô pensando passado da outra o Enzo quinta. também já. tava pensando Eu tô na uma NASA. semana pra TPM. trás, faz pouco tempo, uma semana pra trás dela. O Enzo estava pensando na NASA. Você tem o travesseiro da NASA. É a única coisa. Macacãozinho. É a única coisa, que você sabe da NASA, é isso. Tá. Mas vamos para curiosidades. A gente gosta aqui de curiosidades, Julião. Primeira curiosidade, você sabe de onde que é minha calça, minha camiseta? Que, aliás, eu vou aproveitar, deixa. Tá um pouco calor aqui, né? Vou tirar. Atenção. Lá vem ele, né? Você tá apertado. Não, legal, filho. Peguei um pedaço de carne vestido igualzinho você, assim, presta embalado a atenção. vácuo. A minha jaqueta tá... Ó, tem até... O lacre. Vocês sabem o que é isso aqui, Julião. Julião conhece bem o Isso lacre, daí é né? da Blue Journey, né? Da QI. É. Concorrente. A Blue Journey, estive lá, inclusive eu fui presenteado com essa jaqueta. E bem legal, né, cara? Bem legal. Linda, tá linda. Merecido. E você sabe que todo esse... toda essa campanha que eles estão fazendo é justamente para não se usar água, né? Nos lava-vasos quanto menos, Exatamente, né? Não tem sem permanganato, sem suas... Sim. São todos processos que foram feitos antes para depois você Perfeito. tá usando. Eu participei de um também, como convidado. Sim. Foi do segundo
Eu lembro se eu não do me seu nome engano. lá, a gente estava Então lá. é muito cobrindo, legal, fazendo gostei cobertura. muito da ideia. Passamos lá da primeira fase para a final. Sim, Esse negócio foi bacana, tá? sim. E agora, o restante do look é da nossa amiga Julinha, né? Da Júlia Stolfo. Né? Aliás, o Enzo também tá com uma... Ó, Aí quem me sim, calça. Enzo, por camiseta, favor, vem louco, aqui na hein? frente Camiseta. mostrar Aí, essa Júlia, eu macacão. quero. Tá lindo esse Hã? lavado dela, tá? Peça linda. Inclusive, quem Aqui dá trouxe pra- o meu macacão foi o Dani quando ele foi pra Goiânia. Olha como ele tá moderno, Tá Brasil. lindo. Mario Brother. 5 minutos pra Gente, gente. eu tô parecendo Mario Bros. 5 minutos pra gente. Ó, desfila aí, Enzão, desfila aí. 5 Vai ter minutos que pra editar a esse musiquinha momento. do Mario Brother. Mas é bem legal, Legal. né, cara? Aliás, a gente vai estar logo mais no Casa Dene, Dene, né? Tem, Logo tem mais vários estaremos eventos lá. que estão rolando. Vai ter um Contex também em Goiânia. Contex, Agora. exatamente, que legal. A gente informa sempre vocês, tá? Por aqui. Toda novidade, todas as novidades, eventos do setor têxtil, vocês ficam sabendo aqui primeiro no Têxtil Show. Em março tem uma feira agora, do dia 7 ao dia 10 de março, em Americana, que tá trazendo Tecnotexto, estaremos Estaremos lá, lá. estaremos lá. Você vai estar. 7 de, Aniversário do Henry. 7 de março, meu aniversário. Cento e quantos anos Ele mesmo? vai levar um bolo. Eu vou levar um bolo. E é aniversário da Josi também lá, dia 9. 7 também? Ai, que Sério, legal. Jô? Dia Mas 9. Vocês vão estar lá mesmo? Eu Vamos não fazer sei. um festão. Vão estar lá? Vamos estar lá? Vamos, quero bolo, claro hein? que vamos, viu? Eu não Bolo. sei o que vai acontecer, porque dia 9 é aniversário da Josi, do Ricardo Granado, dia 7 é teu. Todo mundo ligado à lavanderia. Eu ao quero Pix. bolo. Festa. Olha Bolo. quanta gente Só aí. pensa no bolo. Bate pronto já. Caramba, Já que chego legal. depois do parabéns pro bolo, já, Eu pra vou provar. junto, então. Né? Você tá com a cara de que vai lá pra cerveja, rapaz, que você não quer saber nem de aqui? bolo. Nada. Não bebe cerveja, não. Não, bebe. perdi o amigo. Não bebe então. cerveja, Fica não. tonto com água, com gás, já deixa o bichinho tonto. Então bora para as curiosidades, que a gente gosta de curiosidades, Julião. E ó, em formato de quiz. Vocês vieram aqui semana passada, o pessoal que assiste o programa mandou algumas perguntas, e essas perguntas vão ser feitas agora para você. E naquele bate-bola, tá? Show. Tatá pode comentar, mas a pergunta vai direto para você. Tá bom, eu tenho a ajuda dos universitários, então, né? Exatamente. Da NASA. Da NASA. O que você faz hoje que você não faria antigamente? Em processo, né? Deixar claro isso daí, né? Então tá. Claro. Hoje eu acho que eu não usaria nada à base de enxofre nem com nanilfenol. O Reinaldo tá se matando ali. Tem que tomar cuidado com as perguntas que fazem, né? Ô, Jô, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Valeu? É isso? Não, valeu. Tá bom. Ela vai falar, puta, o cara acha que tá um... Então, bora. Segunda. Qual a prática técnica não alterou e tem excelentes resultados na lavanderia? Enxágue. Quer falar alguma coisa? O resto mudou tudo. Então, hoje, não, eu tô se a super gente for curiosa. pegar do que era, do jeito que abria uma costura, desengomava com alfamilase, estonava com enzimas variadas, ácidas, ou soda, ou pedra, hoje já não existe mais. Se pegar 20 anos atrás para hoje, é outra empresa. Você sabe que isso é uma das coisas que eu mais gosto na lavanderia, né? Ela é muito dinâmica. Todo dia que você chega numa lavanderia tem um processo novo que você não sabia há um mês atrás. E tecnologia também. Você pegava um maçarico para fazer um bigode. É porque eu acho que é hoje tem um uma, laser que faz aquilo. uma indústria que ela aprende muito, ela desenvolve muito no pelo. Então, uma hora ele olha para as tampinhas e fala, vou usar as tampinhas na máquina. Ele olha para as pedrinhas, vou usar as pedrinhas, vou usar a rede. E aí ele vai criando e vai chegando e vai criando novas soluções. E vai se expandindo. Eu lembrei da sua piada. Da sua piada. Vamos lá. Essa aqui é interessante também. Ó. O produto químico e a composição do tecido definem o resultado de um bom lavado. Verdade, né? Exato. Como é que isso é passado para a equipe de estilo? Pela equipe de estilo ou que nós usamos para ela, desculpa. Não. Como é que isso é passado para a equipe? Como é que Para- vocês passam isso? Ó, pessoal, isso é muito importante para que você... Quando chegava com uma peça para ti. Vamos fazer isso. Tá. Igual eu, quando chegava uma peça para ti e falava, eu quero isso, aí você vai falar, pô, mas tá, esse é um tecido, ele não Ah, não, sim, claro. não suporta. Hoje, em alguns casos, tá muito mais equalizado. Antigamente era muito mais difícil. A pessoa trazia uma peça de poliéster e falava, ó, queima, rasga, tudo isso daqui.
Aí parecia o sovaco da Cláudia Ohana, que ficava tudo cabeluda, ficava puído, né? Então, Ótima referência. Aí, então, mas hoje a pessoa sabe menos que ele é falou plástico, sovaco, fica né? peludo, tá, né? Então hoje tá muito melhor. Não, vai ser, eu mexi com emoções aí, tá? Vamos embora. Próximo. Não, pode. Eu só tô pensando nisso, eu só tô pensando nas não, imagens. pior que vai colocar, certeza. Tá pesado, né? Certeza. Não! Próxima. O que tem de novo para lavar um jeans e qual o lavado de 2023? Bom, aqui, ó. Eu acho que é assim. Nós viemos de uns anos de nebulizado, antes de pandemia, pulverizado, nebulizado. Ozônio. Era o auge disso. Hoje a gente tem, assim, o carro-chefe hoje, eu acho que estão fazendo já. Estamos fazendo, vamos falar assim, melhor. Não vou ser hipócrita com isso. A gente está fazendo tingimento completo, com espuma. Isso reativo, direto. Como que é esse tingimento de espuma? Com espuma. Então, isso daí é feito uma espuma na máquina, onde você vai fazer a purga, que é o alvejamento. Nela você vai fazer o tingimento. Depois eu que sou a NASA, hein? E disso daí a gente vai tirar a peça para o amaciamento, a fixação. Então, isso daí a gente está falando de 10% de uso de água. Real. Tá? Real. Legal. E isso, o que proporciona isso? Nós vamos ter uma diminuição dos auxiliares para o tingimento. Que você tem a barrilha, carbonato de sódio. A gente vai ter muita coisa ali que você vai estar tirando, sal. É aplicado 40% de sal. Então, como vai ser por grama litro, você está usando 1,5, então você vai ter uma diminuição da porcentagem. Você usava 50 quilos de roupa e 40% de sal. Né? Você está entendendo? Aí você vai estar usando, por grama litro, você vai estar usando 3 a 4% de sal. Então, vai dar uma eficácia muito maior. Para o corante, você não vai ter perca dele, que a montagem é completa. Na estonagem, você também vai estar usando a enzima e todos os componentes antimigrante. Dessa enzima que está vindo, não vai precisar ter uso de antimigrante, o super detergente. Pode falar. Pergunta. Existem vários tipos de enzimas, né? Sim. E o tempo de máquina da enzima também compromete o resultado final do produto. Exatamente. Peraí, uma pausa. Julião penteando a franja, não sei se você percebeu. Você falando, ele ajeitando a franja. É o suor. Viu? Vou botar essa imagem. Vai lá, Não, vai marcado, vai virar meme já. Pode continuar daqui, né? Das enzimas, né? Pode. Sim, existem vários tipos de enzima. Algumas compatíveis a alguns tipos de processo, outras não. Você tem uma enzima para desengomagem, você tem uma enzima para estonagem ácida, você tem uma enzima para peeling, você tem uma enzima neutra, uma enzima híbrida. Mas eu acho que esse processo são de enzimas neutras, que ela já é uma composição com peeling. Para você que não tem que ter um processo de início e mais um processo de enzimagem final, entendeu? Ali mesmo você já consegue matar 2 processos, já tirou, quer dizer, mais água que você está tirando, né? No alvejamento também vai ser feito, o clareamento também pode ser feito com a espuma, né? E outras coisas que estão vindo assim para o futuro, que são as partes de não cloro, não permanganato para fundo, que é um remember, né? Eu acho que inovação a gente tem que ter uma junção de valor, que é o que a gente tinha de coisa boa, com uma junção da novidade, está voltando, porque ela é pura, ela limpa a água, que são alguns tipos de enzimas também para clareamento e alvejamento. Ligado ao tecido, que tem o fio sulfuroso. Então, você já tinha um tipo de alvejamento. Então, você tinha que gastar muita água, você tinha que alvejar, enxaguar muito para aquilo dar algum resultado. Você já tem um que é para eliminar o sulfuroso. Você tem um que é para dar brilho na peça, 100% algodão. Você tem um que já tem um branqueador óptico violeta, azul ou castanho, ou sem nenhum nuance. Que a gente não existia mais isso. Então, elimina vários tipos de processos com isso. Mas, voltando à questão, a primeira a grande inovação de 2023, acho que são os processos na espuma, que vai vir como moda também. E os ativadores de ozônio. Novidades. E qual vai ser o lavado tendência para 2023? Eu acredito que são os oxidáveis, ainda continua.
Que a gente tem aqueles Sky que são ecológicos, livres de permanganato. E aqueles que a gente trocou até bastante referência, que são aqueles que parecem espelhados, molhados. Isso daí são os efeitos especiais, Meio né? futurista. Nós temos o efeito gloss, que ele a Diesel teve o desfile dela, eu acho que foi 70% de desfile dela foi em cima disso. Depois você pega algumas marcas de fora, a maioria teve peças também assim, que é uma resinagem. Fala. Tem mais uma pergunta. Tá. Que é uma resinagem dentro do final de processo, que ela dá um toque excelente para a peça e vitrifica a peça. Parece que está plastificada, aquela coisa high-tech, essa junção. A pergunta que o Brasil quer saber. 2023 vai ser o lavado claro, médio ou escuro? Todos. Define um. Define um que você vai falar. Essa é uma tendência chave. Então, é difícil, porque a gente tem... Se você falar de lavado, ele vai ser claro, médio ou escuro, você tem vários tipos de segmentos para onde ele vai. Se você pegar a calça masculina, que a gente estava falando sobre isso, essa peça é de homem, tem que ter peso porro nessa peça. Sempre os escuros vão ser mais agradáveis para o homem. As mulheres vão para o mais claro, né? Aí, nesse meio tempo, ele começa a fugir de outras coisas, né? Mas, então, por isso, o lavado, o que vai acontecer? Vai ser bem realizado esse ano. Bom, acho que é isso. Próxima. Tem alguma coisa que a gringa já faz e que ainda precisamos nos adaptar? A gente sempre fala na gringa, né? A gente teve até o Fábio outro dia aqui no programa também, falando, por quê? A gente faz tanta coisa legal, né? A gente tem um criativo tão forte aqui no Brasil, mas a gente ainda está olhando para a gringa. É isso mesmo? Então, essa vai para mim também, né? Eu que estou me lascando. As perguntas são para você. Você responde a Tatá comenta. Porque a Tatá ainda... Ela acho que ela tá com a torcida para me derrubar. Eu acho que o grande... do que a gente passou em todo esse tempo, minha parte, lavanderia industrial. Nós saímos da década de 90 para os anos 2000 como inovadores do que a moda era arrojada. A gente não tinha tanta informação tecnológica, então a gente era arrojado quanto a isso. Desse decorrer do tempo, nós éramos amadores perto do que estamos chegando hoje. Eu acho que falta da gringa para a gente é o profissionalismo de treinamento, de corpo de empresa. Esse treinamento, comprometimento. Você conversa com um técnico, tanto têxtil, químico, ou de desenho de laser, ou de processos, você vê um profissionalismo muito maior no lidar com as coisas, do que a gente veio crescendo amador, sem escolas, sem instrução, onde eles vinham para vender alguma coisa, eles não vinham para te ensinar a fazer, vinha vender e empurrar alguma coisa para dentro do Brasil, legal, vender uma máquina de 1 milhão, parabéns, era isso. Então hoje estamos indo buscar numa fonte melhor, estamos aprendendo melhor, estamos mais profissionais, sim, né? Categorizando e catalogando estudos, DNCIT, a Ana Henkel, Santa Catarina, Senai. Eu acho que está equalizando. Eu sei que o jeans a gente tem uma parte engenheira química e têxtil, a gente tem uma parte artística dentro da lavanderia, que é muito daquilo que o cara cria, que é em conjunto com o estilo e aplica na peça. Então, mas hoje está equalizando muito melhor, mas ainda falta a gente ser mais profissional do que lá, certeza. Eu acho que falta isso aqui. Não é lavado, vou falar de corpo de empresa. Essa fala do Júlio era exatamente o ponto que eu estava esperando, né, ouvir, chegar aqui. É real. Hoje a gente está num mercado, infelizmente, muito... informal e muito pouco profissional. Então, quando a gente olha para a gringa, a gente vê as pessoas muito mais responsáveis, comprometidas e, ao mesmo tempo, pensando muito também no pós. Aqui, a gente tem uma coisa só de passar o bastão e tchau, morreu outro personagem. Você tem empresas fora que tanto a produção quanto o cliente dele, quanto o nosso é diferente. O nosso parece que tem uma barreira onde o cara suga mais do que introduz para ter melhor resultado. E lá, você tem empresas que 8, 10 pessoas, que eles fazem o laser, os 10. Eles fazem o lavado, os 10. Eles fazem o usage, os 10. Eles tal. E tem uma outra cultura aqui que a gente tem muito da passadoria, que lá eles têm máquinas para isso, que é diferente daqui. Mas, assim, todos eles têm tecnologia para isso. E as empresas pagam um valor real que vale aquele trabalho, entendeu? Então, isso torna muito mais profissional tudo. Perfeito. Julião, qual que foi a coisa mais bizarra
que você já viu dentro de uma lavanderia? Meu pai do céu. Uma só, vai. Sei que deve ter várias. Pelo meu pai do céu, vai. Não, eu vou falar. Vai falar? Vamos falar? Só que Vamos eu falar? não posso pôr... Eu tô com vontade de falar nome, mas eu não vou falar. Coisa se mais controla. bizarra foi o cara que foi Controla. campeão de venda no Braz inventando um tipo de uso de... que era horrível. Sério? E vendeu pra caramba. Mas como é que era Ele esse afastou usage? até o microfone pra não se comprometer. Fala perto do microfone. Aí pra se comprometer, se compromete. Então tá bom. Vou continuando. Eu tinha umas coisas que eram muito mau gosto que o cara vendia. Isso pra mim era bizarro dentro de lavanderia. Mas assim, eu vi umas máquinas... Esse é o tipo de... Vamos tirar das coisas. Foi o lavado errado que deu certo, por exemplo? Não, esse foi o tipo do lavado errado que deu certo. E outra coisa bizarra que eu já vi. Foi um cara amaciando roupa com uma máquina que chama manivela. E o cara balançava a máquina, dava 3 tons e falou, agora tá macio, tchau. Mas sério? Verdade, Mas aí eu vi. ele não botava produto, nada, Não, assim? tinha o produto já ficava lá. Ele rodava 3 vezes, arrancava a roupa Mentira, do negócio. sério? Mas é assim que ele aprendeu. Não é igual E a outra- roupa da Dona Florinda, que passava lá na nivelinha, assim. Isso aí. Chapéu do seu Madruga Não, não, saía. Achatado. Essa foi uma boa referência. Eu Ai, quis- conta o que a Josi falou. Uma- O errado que deu certo, teve uma época que foi feito pra Zump, passaram umas vassouras assim na peça, com permanganato, ficou aquele monte de risco. Falaram, nossa, que lindo isso, lindo. 8.000 peças pra fazer. É um errado que deu certo. Legal. Sério? É. Agora, E aí você, assim, ousado desse jeito, você já fez alguma coisa Cara, que eu deu vou- muito errado, que você perdeu contar. produção? Quantas peças? por perder produção, eu achava que quanto mais a gente colocava de coisa era melhor no começo de lavanderia, que a gente não tinha informação. Então, se era para usar um tantinho assim de produto, uma caneca ia fazer mais efeito. Isso daí é normal, né? Pra louco, né? E aquilo lá, cara, apodreceu. E aí? Apodreceu a maquinada inteira. Na hora que eu abri a máquina, eu fui pegar para ver o que tinha dentro, o cos veio na minha mão, assim, ó. Brasil. Coisa linda. E aí? O que aconteceu? E aí, enfim, Você foi mandado embora, você pagar a produção? Te pagar a mataram? produção, né, filho? Te perseguiram? Acabou com as calças. Mas e o que aconteceu com você? Bom, ele tá aqui, o Julião tá aqui. Eu tô vivo. Tá vivo. Eu Continuo não sei, ele tá cheio de cicatrizes, entendeu? tá- Conta mais! Eu continuo trabalhando com lavanderia, isso não foi meu fim total, não. Teve coisa pior. Não que Trouxeram seja uma fim, calça eu tô com achando maçarica- engraçado. Maçaricado da Europa também, uma coisa bizarra. Você falou, eu lembrei disso, vou pôr no contexto. Trouxeram uma calça e eu falava sempre que eu fazia tudo quando era novo. Eu faço tudo de lavada. O cara trouxe uma peça e falou, isso aqui é maçaricado da Europa. O que é maçaricado? Os caras lá na Europa pegavam uma peça, isso é muito tempo atrás. Com maçarico? Com o maçarico e fazia os desenhos do bigode com o maçarico, ele ia queimando mesmo. Não, a história é boa, mas viu? Viu? E o maçarico era para fazer os efeitos. Depois veio lixa, depois used, foi assim, uma sequência de coisa muito rápida. Né? Depois o laser, isso. Aí depois a gente fazendo aqui, eu falei pro cara, eu faço. Deixa que eu faço. Coloquei, a gente tinha uns sopradores de ar, que eram os exaustores de used. E eu pendurei lá, e aquilo ligou o ar soprando. E eu peguei o maçarico e fiz, agora vai sair, você vai ver. Fez. Só ficou o cós chamuscando. Gente! O que é isso? Eu falei, ó, de vez em quando acontece, tá? Mas daí eu já resolvo. Ele tava ferrado, eu sabia onde enfiava a cara. Ainda bem que foi só uma peça. Piloto é pra isso, né? Pra testar. Piloto é pra isso. Só piloto. Imagina uma Mas produção assim É, inteira? não. Nossa, Não dá. Não a dá. produção foi muito em produto. Antes tinha atendimento sulfur também, a gente fazia e tinha que ter uma redução. Geralmente essas peças apodreciam. Também. Muita gente deve ter acontecido isso. Mas é uma vez só também. Aconteceu É comigo. interessante que se não apodrece na lavanderia, apodrece na casa da pessoa, do cliente, né? Começa a romper a fibra, ela começa a abrir a calça. Acho que deve ter acontecido com alguém de vocês. Né? Agora, Tatá, além de tantas coisas que você já faz, você agora assumiu também a responsabilidade de diretora de produto na BTT. Sim. Como é que surgiu esse convite? Quais são os seus desafios daqui para frente? Bom, na verdade, acho que essa é a grande satisfação da vida, a gente está conectado com pessoas. E eu gosto muito de interagir, conversar. E o ano passado eu fiz uma palestra em Caruaru e o Reinaldo também
que é da BTT também, estava dando uma palestra lá sobre sustentabilidade. Na hora que ele falou, eu falei, eu quero ver sua palestra, quero assistir, vamos compartilhar o conteúdo. E depois ele assistiu a minha também. E aí, como teve em 2021 o Transforms Education Brasil, que através da Kingpins que nós fazemos, eu acabo me conectando muito com as universidades, com todas as instituições de ensino do Brasil, e acabei me aproximando muito da Camila, que é a presidente hoje da BTT, a primeira presidente mulher da BTT, nesses 60 anos de ABTT, foi comemorado agora em novembro do ano passado, né? Sim. E a primeira mulher presidente, a Camila. E um doce de pessoa. E aí, nessas conexões, eles queriam alguém para estar atuando dentro da moda ali com eles. E aí surgiu o convite, fiquei super honrada, é um privilégio, acho que vai ser um desafio novo. Tem aí um monte de projetos para ser desenvolvido, mas para mim vai ser uma experiência nova e, ao mesmo tempo, muito gratificante, porque a ABTT, né, a Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda, ela tem um corpo dentro da diretoria formado de pessoas que tem muita garra e está injetando, colocando todos os conhecimentos, toda a força de vontade, e eles querem muito compartilhar, trocar informações, e para mim isso é a beleza, né, do ser humano, é quando você olha para uma empresa, uma organização, e você fala, puxa, quero me relacionar com pessoas assim também, que fazem algo para o próximo de uma forma muito genuína e muito qualificada também. E, ao mesmo tempo, para mim é uma honra muito grande, porque é o setor, né, que eu tenho a minha vida, né, dedicada. Então, está sendo um presente de Deus mesmo. E fora a BTT, quais os outros desafios desse ano? Tomar banho mais rápido. Não, ela vai escrever 5 livros. Julião, e você, Julião? Toma banho. Eu tomar banho... é uma boa. Ela vai fazer isso daí, escrever 5 livros, criar o filho, coordenar onde ela trabalha e tal. Então, é só pouquinha coisa que ela faz. Não, mas eu acho que eu coloquei isso como uma meta pessoal mesmo. Eu quero realmente conseguir tomar banhos mais rápidos. É uma coisa que... eu me sinto uma criminosa, que às vezes eu falo, tô demorando, essa água está indo embora, estou desperdiçando. Enfim, mas dos outros projetos mesmo, quero voltar aqui com as meninas da Denim Woman. Denim Woman, você tem um projeto, Denim Woman, para a gente poder falar sobre a Gilzinha, a Gil e a Medina. Acho que é um projeto que a gente tem que falar, tem que unir mais, instigar mais e descobrir novas mulheres, que tem um monte de Denim Womans maravilhosas por aí. Dentro disso tudo também tem os projetos de comunicação. Difícil é reunir as 4 para trazer aqui no programa. Eu não acreditava. Eu pensei que ia ser fácil. Quem vai aguentar? Já estamos tentando, Julião, faz um tempo, viu? Já pensou as 4 falando aqui? Pelo amor de Deus, 10 programas a gente vai gravar no mesmo dia. Ai, demais. Depois tem os projetos de comunicação da Covalan, que agora a gente vai, para nós também ser um ano mais próspero. E também tem, né, como o Júlio falou, os estudos. Esse ano eu quero me especializar em foco em design de sustentabilidade mesmo, para entender melhor até como que a gente vai estar atuando, pensando para esse futuro que está chegando, que está tão tecnológico, né? Ele está sustentável e tecnológico. Sim. Então, esse é um dos meus. E, tem um outro propósito também pessoal, que eu espero muito, é conseguir usar a minha voz para poder propagar as questões sobre as injustiças climáticas, sobre a gente estar combatendo os racismos estruturais e incentivando pessoas a fazerem escolhas melhores dentro dos seus processos. Legal, é uma meta para 2023. Legal. E você, Julião? É só tomar banho. A Josi agradece, né? Não, sem brincadeira. Agora, vamos divulgar esse projeto sustentável para as lavanderias, está atendendo eles, introduzindo, lutando por isso. Né? Eu acho que é a principal meta desse ano para mim. Tá bom. E também, né, complementando que eu vejo assim do Júlio, né? Ele gosta também de estar conectado com pessoas, mas muito engajado também com as marcas, né? O poder de persuasão dele também é muito bom, porque ele é muito motivador. Que você motive muitas marcas em prol de processos melhores da sustentabilidade. Obrigado. E você que fiscalize e desce porrete nele lá. Vou denunciar todo mundo. Agora, pergunta que não quer calar. Vocês trouxeram algum presente para mim, não?
Claro, iFood serve? eu trouxe. Mentira! Eu trouxe, claro. Camisa suja de macarrão. É assim que funciona, né, Inzão? Claro. Peraí. Se vocês querem voltar, né? Não, começa por aqui, né? Mas tudo Eu bem. trouxe todo o meu carinho, todo o meu amor. Não, já é suficiente. Toda a simpatia. O Trouxe Júlio o Julião. também, tá vendo? Olha. Trouxe eu e Né? Não precisa mais nada, né, Julião? ainda deixei até passar o pó assim na careca. O Mexerica trouxe um presente pra você. Uma bengala, né, Mexerica? Uma bengalinha. Obrigado, Michel, dispenso, viu? Mas eu tenho um presente pra vocês. Ah, que lindo. Um presente personalizado aqui do programa, por um super parceiro nosso, que é a Camisetas Rápido, Claudião da Camisetas Rápido, que também atua com a impressão digital, então ele faz camisetas personalizadas, sob demanda, ele atende hoje várias lojas que vendem online, né, várias marcas, Show. e também produz para empresas, peças promocionais, enfim. Ele fez um presente personalizado Gente, especial que para vocês, bacana. Thaísa e Julião. Obrigado. Por favor, abram. Ó, saquinho personalizado e tudo, do Têxtil Show. Tem o nome da Thaís, ó lá, com o nome. Não, isso é da Brand Têxtil. O Julião começa ao contrário. Inclusive, Julião, depois dá uma olhada no catálogo da Brand Têxtil, que é muito legal. A gente estava falando sobre sustentabilidade, é uma empresa que preza muito por isso. Olha, Thaísa Peralta é show. Que vocês guardem isso como uma lembrança do programa, com todo carinho, Julião. Põe na cabeceira. Se você conseguir abrir, você guarda. Adorei. É melhor deixar com a Josi, né? Senão até o final vai quebrar. Adorei. É do outro lado. Isso. Lê aí, ó, Aê. Julião Moraes é show. Adorei. Show, cara. Obrigada. Obrigado pela Adorei. presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem acabar o programa deixando uma mensagem sobre sustentabilidade, olha para a sua lente, Tatá, e deixa uma mensagem para gente, para quem está assistindo a gente, depois de tudo que você falou. Não precisa ser da NASA. Quer começar com o Júlio? Julião começa. Começa com o Júlio. Uma mensagem que eu deixo é assim: o mesmo custo de uma peça mal feita, mal enxaguada, mal lavada, ou com produto mais caro, que os processos vão ser mais caros, é o mesmo custo de uma peça sustentável, ecológica, e você ter um produto que vai ser mais fácil de você tratar. Então, eu deixo, procurem equalizar com planetas. E procurem se equalizar sua empresa com o planeta. Reuse. Adorei sua mensagem. Na verdade, a minha, né, eu até tinha trazido 2 livros para poder compartilhar, para indicar. A minha grande mensagem vai ser: leiam, estudem. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem dentro da indústria têxtil e moda é a falta da academia presente. Então, eu sinto que a gente precisa, nós, profissionais todos, estudar mais, buscar mais, e mesmo que sejam áreas multidisciplinares, mas ter o hábito da leitura. Eu vejo isso um pouco distante, eu sinto falta, e eu sei que isso pode fazer uma grande diferença, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Gente, obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. E para você que ficou com a gente até agora, deixa aí seu comentário sobre esse assunto do programa, deixa seu comentário sobre outros assuntos que você gostaria de ver aqui no Têxtil Show. E lembra de ativar o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o têxtil é show!